Até 2014, com a aprovação do Plano Nacional de Educação, o Brasil não tinha um documento que determinasse o aprendizado mínimo que cada aluno tem que ter em certa idade. Mas com a BNCC, isso mudou. A Base Nacional Comum Curricular determina o que cada ciclo de ensino, da educação infantil até o ensino médio, deve ensinar para os seus alunos. Mas será que a idade mídia, a nossa guerra de narrativas diárias, uso intensivo de tecnologia, fake news, está contemplada na BNCC? A educação midiática pode fazer parte da Base Nacional Comum Curricular? Pois é, pessoal, tudo que a gente faz nesse estúdio, a gente faz na vida real. Repara que a gente está construindo narrativa aqui, cortando, editando, usando tecnologia, interagindo com as redes sociais. E todas essas competências, essas habilidades, na verdade, são para todos. Vocês do LabMe estão estudando comunicação e artes. Para vocês é ótimo. Mas para qualquer carreira ou qualquer tipo de sonho que os jovens tenham, é importante para a cidadania a educação midiática. Eu queria conversar com a nossa produtora executiva, a Graziella, que também é cineasta e atriz, sobre expressão. Tudo bem, Graziella? Tudo bom, Ale? Tudo bom. A gente está imerso em narrativas, hoje em dia. Completamente. Contraditórias, às vezes, complementares. Como você vê essa necessidade de expressão e a importância de todo mundo saber se expressar e criar sua narrativa? Quanto mais a gente estudar, mais a gente tiver acesso a como se expressar nas diferentes situações, nas diferentes necessidades da vida, como é em casa, como é profissionalmente, é fundamental para a nossa existência. E a escola tem um papel nisso. Com certeza, super. Obrigado, Graça. Bom, no programa de hoje a gente foi até a Agência Mural, em que jovens fazem a cobertura jornalística de bairros que não aparecem muito na grande mídia e desenvolvem muitas habilidades da educação midiática. E de volta no estúdio a gente conversa com a Patrícia Blanco, diretora do Educamídia, que é hoje o maior programa de formação de professores alinhado justamente à BNCC. Vamos então para a Agência Mural agora. A gente acaba tendo as nossas casas apenas como lugares onde a gente tem que chegar no fim do dia e já era sem nenhuma relação com a região. Se uma árvore cai na Vila Madalena, ela não tem o peso de uma árvore que cai em Paraisópolis. Tentar defender o jornalismo para que a sociedade ela continue avançando ou pelo menos em busca de avanços. Eu sou de Osasco e eu vivi sempre no bairro dos Bandeiras, que é um bairro da periferia de Osasco. Minha vida ela deu uma guinada muito diferente quando eu comecei a entender mesmo o que era jornalismo. E aí, quando eu consegui o meu primeiro estágio de jornalismo, que foi um estágio na assessoria de imprensa da CET. Quando eu me formei, eu busquei outras atividades jornalísticas e a principal que eu tive foi ser repórter de política dessa região. Então, eu consegui uma vaga num jornal local e durante 6 anos eu cobri a política de todas essas cidades que estão ali ao redor de Osasco. Apesar de estar perto de São Paulo, são núcleos que fogem das discussões que a gente vê na capital. Eu fui aprendendo muito com isso de cobrir a política e pensar as periferias. A minha formação ela foi muito em torno dessas duas vertentes. Eu nunca tive muito esse olhar relacionado a ser um morador de periferia. Inicialmente não era uma coisa que estava dentro de mim, que eu tinha notado desde o início. O mural me abriu portas e questionamentos sobre tudo isso. Que começou como uma oficina de jornalismo sobre o que a imprensa cobre sobre as periferias. E aí foi uma oficina realizada por um jornalista da BBC chamado Bruno Garcês. E muito na discussão, o que é mostrado nos jornais sobre Guaianazes, sobre a Brasilândia, sobre essas regiões de São Paulo. Tem uma proposta muito parecida com as coisas que eu acredito, que é um jornalismo plural, uma mídia democrática, independente, e a questão de tirar os estereótipos das periferias. A ideia do correspondente, que a gente chama, ela era um pouco baseada no cara que é correspondente de Nova York. O cara está vivendo em Nova York, então ele vai trazer as informações de Nova York. No nosso caso, é um pouco isso, mas ele está trazendo com a experiência de quem é dali. A gente tem uma equipe formada por cerca de 80 correspondentes. Meio que o fluxo de trabalho é mais ou menos esse. São pautas que chegam da nossa rede de correspondentes e passam por aprovação, não apenas minha, mas também do Paulo, mas também do Wagner. A ideia é conversar com as pessoas sobre o que é essa pauta e de que forma que essas histórias podem ser contadas dentro dos vários canais que a Mural tem. Dá uma sensação de que a vida é mais, de que o mundo é mais,
É muito para além das coisas que a gente vê sei lá, numa televisão mais consolidada, né? De um programa mais tradicional que retrata as periferias. A minha história com Paraisópolis é desde 95, né? Quando a minha família veio da Bahia para cá. Eu escrevi dezenas de matérias sobre Paraisópolis, todas com peculiaridades, histórias que eu jamais pude encontrar nos outros meios de comunicação. Então, pautas que eram importantes para visibilizar as histórias da periferia, falando sobre a cultura, né, a diversidade de cultura que tem na periferia, que vai para além do funk, e colocando outros atores ali em cena, né? E o fator geográfico, o fator de quem vive em cada lugar, ele acaba influenciando se é notícia ou não, o quanto é notícia ou não, e o quanto a narrativa sobre essa história vai ser dada de uma forma ou de outra. E essa talvez seja a principal diferença que a gente vê na Agência Mural. Durante esse período todo e na construção desse projeto, a gente buscou fazer um jornalismo que é baseado nas periferias. Uma segunda coisa que é diferente é que é baseado nos moradores que são das periferias, feito pelos moradores que são de lá. Então, a gente conseguir mostrar o impacto das coisas que a gente faz e por que as coisas avançam também com o apoio do jornalismo, ajuda a gente a mostrar o papel importante que o jornalismo tem e para as pessoas entenderem os tipos de informação que tem circulando e o que é útil e o que não é útil. O que vai ser só lenga-lenga e o que está tentando promover algum tipo de transformação de impacto para a sua região. O jornalismo praticado pela grande imprensa é muito calcado no centro expandido, é muito focado nessa região que vai do centro, ali a zona oeste, essa região de Higienópolis, essa região que tem o poder econômico. Sempre existiu veículos alternativos em vários períodos da história do Brasil, da ditadura, nos anos 90, alguns que chegam até hoje e que mudaram seu formato, que tiveram que se adequar à internet para conseguir buscar meios de sobrevivência. Nos últimos anos, é interessante ver o quanto de pequenos coletivos, muitas vezes de gente que saiu desses grandes veículos e criou novos tipos de jornalismo, novos tipos de negócio relacionados à imprensa. Se você tem um veículo que é completamente alternativo, que consegue fazer barulho nos outros, como foi o caso do Intercept, a Ponte falando de direitos humanos, o Alma Preta falando sobre a questão racial, a gente está falando sobre as periferias de São Paulo, a Grande São Paulo e como há desigualdade nisso tudo. Essa cadeia que se ampliou, eu acho que ela é muito importante. A gente realizou um projeto chamado Acontece nas Escolas. Nós selecionamos alunos das escolas e eles trouxeram ideias sobre o que estava acontecendo na sua escola e eles produziram essa pauta com o apoio de um correspondente da agência. Entender como que a comunicação pode ajudar a transformar a nossa vida, ou transformar o meio em que a gente vive, é um papel que essas escolas poderiam desempenhar. Como a BNCC pode abraçar a educação midiática? Para conversar sobre esse assunto, o Idade Mídia convidou hoje a Patrícia Blanco, que é diretora do Educamídia. Educamídia é hoje o maior programa de formação de professores do Brasil no campo da educação midiática. Patrícia, super obrigado pela presença, é um prazer, viu, ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. Por que a educação midiática, na sua concepção, é tão importante no universo escolar? Bom, é importante porque ela parte do princípio, primeiro, dessa nova necessidade de educar para o mundo conectado. E educar para o consumo de informação, esteja ela onde estiver. Então, fazer com que essa criança aprenda a interpretar os conteúdos, a saber lidar com esse mundo de informação que ela recebe, é imprescindível para que essa criança se torne um adolescente consciente e um adulto participativo na sociedade. Patrícia, a gente aqui, além de ser um programa sobre educação midiática, a gente realiza educação midiática. A gente tem o LabMe incluído, que são esses alunos fantásticos aqui do Centro Universitário de Belas Artes de São Paulo. E eles vão agora perguntar. Você acha que ensinando os jovens a terem mais esse discernimento de o que é uma notícia confiável pode fazer com que eles também consigam educar os adultos em volta deles? A gente acredita que a gente consegue mudar, né, a cultura, né, a partir do jovem, a partir da criança que está na escola. A educação midiática, ela deveria ser uma educação para todos. Atuar nessa criança que vai chegar em casa e vai auxiliar os pais no entendimento do que é desinformação.
e vai contribuir para uma mudança geracional. Sabemos que é muito mais mais demorado você começar pela escola, mas é muito mais efetivo. Como que a escola deve lidar com o abismo tecnológico entre o professor e o aluno, no sentido de que muitas vezes o aluno tem uma cultura digital muito mais desenvolvida do que a do professor? A gente não precisa de tecnologia para falar de tecnologia. E dentro da educação midiática, o que a gente propõe é que, mesmo com esse abismo tecnológico entre professor e aluno, né, mas ele tem uma coisa que o aluno não tem. Ele tem a habilidade do senso crítico. Então, o que ele precisa é, primeiro, não ter medo de falar, né, com esse aluno por conta desse abismo e fazer com que ele, a partir do conhecimento dele, mostre para o aluno que ele tem que ter outras habilidades que não simplesmente mexer naquela tecnologia, que é a habilidade crítica mesmo. E isso o professor pode fazer. A gente assistiu agora há pouco no nosso mini-doc desse episódio a experiência da Agência Mural, né, que são jovens que cobrem áreas da cidade de São Paulo que não aparecem na grande mídia. Você acha que essas experiências que estão fora da escola, como a Agência Mural, elas dialogam bem com as oportunidades da BNCC? O campo jornalístico midiático, de uma certa forma, ele existia dentro da língua portuguesa. Você tinha espaços para discutir o papel da imprensa, né? O que é a imprensa, o jornalismo jovem. A BNCC dá uma outra roupagem, cria um espaço mais amplo para tratar desse tema. E aí vem a questão do diálogo com essas novas iniciativas de mídia. Além de todo o processo de democratização do acesso gerado pelas tecnologias, o que aconteceu também foi uma abertura para a entrada de novos agentes. Então, a complementariedade do sistema de comunicação, a partir de espaços como a Agência Mural, até mesmo a imprensa jovem, ligado à escola, é fundamental para que a gente crie esse ambiente democrático onde a informação circula. Eu queria saber se no teu projeto você tem ou se vocês pensam em fazer alguma coisa para poder guiar essas pessoas que querem produzir jornalismo local. A gente acredita que quando o cidadão ele tem mais informação, ele consegue analisar melhor, criticamente a informação, ele vai é um ciclo virtuoso para o próprio jornalismo. Ele vai cobrar uma informação de melhor qualidade do próprio veículo de comunicação e de quem produz uma informação a partir do jornalismo profissional, por exemplo. Isso faz um ciclo virtuoso que melhora até a capacidade da imprensa e abre espaço para outros veículos, né? Para você ter, por exemplo, eu não gosto da forma como é feita a cobertura do meu bairro ou da minha cidade por este determinado veículo. Então, por que não posso criar o meu veículo? Eu sinto falta dessa volta do olhar comunitário que os jornais podem ter. De certa maneira, eu acho que esse é um ponto crucial desse debate, quer dizer, como olhar para onde ele nasce, né? Sou da época que em São Paulo existia uma rede muito forte de jornais de bairro. E esses jornais, até por conta da entrada da tecnologia, eles acabaram minguando e foram acabando, gerando, né, o que muitos falam dos desertos de notícia. Você tem sempre uma cobertura mais ampla e você não desce no local. Na medida em que a gente tem o avanço da tecnologia, a abertura de espaços para um debate e com a criação e a possibilidade de você ter canais próprios para colocar a sua opinião, a gente passa a ser consumidor e produtor de conteúdo. Eu queria agradecer muito a tua presença aqui por ajudar a gente nesse debate rico. Eu que agradeço, acho que essa é uma das melhores oportunidades que a gente tem de discutir o tema com profundidade e para mostrar que, sim, a educação midiática é um aprendizado para a vida. A gente fica por aqui, mas use a hashtag IdadeMídia e continue a seguir o debate. Você pode, inclusive, usar as postagens em sala de aula. A gente volta no próximo programa com mais um tema importante e também interessante. Vejo você lá.